Bom, meninos, bora lá então. Boa noite a todos. Nós vamos continuar a aula 6. Vamos trabalhar a aula 7 e encerra essa parte de gases, tá? De termometria, de termologia. Aí nós entraremos em outro assunto nessa frente, é um assunto que é ótica, que eu particularmente gosto muito, tá? Mas muitos de vocês, se não a grande maioria, todos, detestam normalmente, né? E a primeira aula de ótica normalmente é meio chatinha, porque é muito conceitozinho, né? Mas vamos nessa aula aqui primeiro, vamos terminar esse assunto, né? Nós vamos continuar falando de gases, vamos retomar. Nós vimos aqui algumas relações para gases perfeitos. Uma delas é a relação que nós temos entre pressão, volume e temperatura. A gente tem uma equação que é chamada de equação de Clapeyron, mas é carinhosamente chamada de passa a vara no rabo teu ou puta véia no rejeita tarado. E cada região tem um nome diferente para essa formulinha aí, né? A gente fala que a pressão que um gás está sujeito vezes o volume que ele ocupa é exatamente igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases e vezes a temperatura que esse gás está sujeito. Vamos lembrar, esse R, essa constante universal dos gases que nós temos aqui, ó, é um valor que seria bacana vocês decorarem, né? Ele pode valer 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, ou no sistema internacional, 8,31 joules por mol Kelvin. Entre outros diversos valores que podem aparecer, porém o cara vai ter que fornecer para vocês aí, tá? Que pode aparecer para a gente trabalhar. Aí nós vimos as transformações gasosas, né? Que aí nós temos o número de mols e a constante universal permanecendo constante. Então a gente vai ter o famoso PVT e Povotó, né? Que seria a pressão vezes volume dividido pela temperatura no início, é exatamente igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura no final. A gente chama de PVT e Povotó. Essa equaçãozinha é válida toda vez que o número de mols permanece constante, hein? Toma cuidado. Se o número de mols variar, aí vocês vão ter que analisar o que está acontecendo e, obviamente, trabalhar da onde veio esse PVT Povotó, que é a equação de Clapeyron, né? O PV igual a nRT. Além dessas equações, senhores, nós lá na primeira aula, bem no comecinho dela, eu comecei a falar para vocês o que cada grandeza representava, né? Então, pressão que o gás estava sujeito. Tinha a equação de Clapeyron para o nosso PV igual a nRT. Se eu falasse em volume, a gente tinha trabalho. Se eu falasse em temperatura, a gente tinha energia interna, certo? E aí nós vimos alguns tipos de transformações que são, a primeira que eu passei para vocês, é a chamada isocórica. Só vou colocar essa, tá? Essa isocórica também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Ela representa para nós uma transformação ao qual o volume é constante. A outra era a isobárica. Isobárica. Essa isobárica é quando a pressão permanece constante. E a mais importante, porque tem um gráfico mais complexo para nós, é a chamada isotérmica. Essa daqui é quando você tem a temperatura constante na sua transformação. E tem mais uma, senhores, eu vou aproveitar o espaço vazio, eu não ia colocar, tá? Mas eu vou pôr. Existe uma outra que eu não comentei ainda, e iria comentar hoje, né, quando a gente for falar da primeira lei da termodinâmica, tá? Que é a chamada adiabática. Essa adiabática, um nome horrível assim, ela representa toda vez que você tem uma transformação gasosa e que o seu gás não troca calor com o meio, ou seja, ele nem perde calor para o meio externo, nem recebe calor do meio externo. Ou seja, essa quantidade de calor, lembra lá que macete, que mole pode ser calculado desse jeito? Essa quantidade de calor, ela vale zero. Então, toda vez que a transformação for adiabática, não é que alguma coisa é constante para nós. É que a quantidade de calor, a troca de calor entre o gás e o meio, não existe. Ela vale zero. Bom, até aqui, meninos, só estamos relembrando, tá? Tudo que nós vimos, que nós vamos continuar usando ainda.
A primeira grandeza que nós vimos, então, foi relacionada à pressão. A segunda grandeza, vamos colocar aqui agora, ó, nós falamos de trabalho de um gás. Olha, apareceu o chat. Então, ó, sumiu o chat. Nós falamos de trabalho. Alguém vai falar? Não? Então, ó, quando a gente aprendeu a calcular o trabalho de um gás, eu vou colocar as duas letras aqui, os símbolos, né, que podem representar esse trabalho. Eu gosto de chamar de W, mas pode aparecer a letra do alfabeto grego, a letra tal. Parece o número 6 que andou de moto sem capacete, ficou um topetão para cima, tá? Para nós calcularmos trabalho, nós vamos ter duas formas. Uma, quando a pressão é constante. Se a tua pressão é constante, ó, para a gente calcular o trabalho de um gás, a gente vai fazer a pressão que ele está sujeito vezes a variação do volume que ele sofre. A segunda maneira que nós vamos ter para calcular trabalho é quando a tua pressão for variável. Então aqui, ó, quando a pressão varia. Se a pressão variar para nós, meninos, aí o cara vai ter que fornecer para vocês um gráfico de pressão por volume, certo? Aqui é o zero. Esse gráfico pode aparecer um retângulo, um trapézio, um triângulo para vocês. Pode aparecer uma série de figuras aqui. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, eu coloco o gráfico variando dessa forma. Obviamente que ele vai fornecer todos os valores, é necessário que ele forneça todos os valores para vocês aqui, ó, em cada ponto, né? Pronto. E toda vez que a tua pressão for variável, caramba, usar essa borracha grande assim, apagar tudo. Apagar até o professor da tela. Toda vez que a tua pressão for variável, ó, para se calcular a área do gráfico, para se calcular, desculpa, o trabalho desse gás, você trabalha com a área do gráfico da figura formada pela curva característica e pelo eixo X. Então, o gráfico para vocês, ó, é tudo aqui, ó, desde aqui do chão, ó, vai pegar na curva característica inteirinha e fecha. Essa daqui, a área, fornece para nós um valor numericamente igual ao nosso trabalho. Belezinha? Tudo isso foi visto semana passada, hein? Lembrar que ainda nós falamos de ciclo, né? Lembra que quando o gás fecha um ciclo, o que seria ele fechar um ciclo? Seria ele sair do ponto A aqui, ó, vem para um ponto B, sofre uma transformação, aí encontra-se no estado C. No estado D, ele pode voltar do estado D para o estado A. Caso apareça esse ciclo, então olha só, para ciclos, aí nós vamos ter toda vez que o trabalho for no sentido, peguei a cor errada, perdão. Toda vez que o trabalho for no sentido anti-horário, aí nós vamos falar que esse trabalho fica negativo. E toda vez que o teu ciclo girar no sentido horário, o ciclo do gráfico ali mesmo, tá? Aí a gente fala que o trabalho, ele é positivo. Então você não precisa ficar nem analisando, né? Qual o trabalho maior, o trabalho positivo ou o trabalho negativo. Não, você só olha, ó, por exemplo, no nosso gráfico aqui, por exemplo, o gráfico está girando no sentido horário. Isso significa que o trabalho gerado por esse gráfico aqui seria positivo em cada ciclo para nós. Meninos que estão presentes aqui em sala de aula, até a última aula foi isso que nós vimos. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar algo, ou se eu posso continuar. Que agora a gente vai começar a ver coisa nova, né? A gente já comentou, tranquilo? Então bora lá. Então, olha só. A terceira grandeza que a gente falou foi temperatura. E agora sim, meninos, olha só. Para a gente poder falar de temperatura, nós já falamos dela. Nós vamos falar de energia interna de um gás.
Essa energia a gente representa pela letra U, certo? E para calcular a energia interna, em função dos dados que ele vai fornecer do gás, né? Ou seja, o número de mols e a temperatura que o gás se encontra, para a gente poder calcular essa energia interna, nós vamos calcular sempre dessa maneira, ó, é 3 meios de N vezes R e vezes T. Essa equaçãozinha nós vimos e a gente também lembra de ter comentado lá na primeira aula, que foi aquela que teve revisão até de mecânica, né, de energia cinética, potencial gravitacional, que essa energia interna, ela está relacionada à nossa energia cinética. A energia cinética das nossas partículas. As partículas têm temperatura porque elas têm uma agitação térmica. As partículas estão se movimentando. E esse movimento, como a partícula tem massa e tem movimento, tem velocidade, ela tem o que nós chamamos de energia cinética. A energia interna de um gás aqui, senhores, está diretamente relacionada a essa energia interna. Isso significa que, em alguns casos, vocês vão poder igualar a equação da energia interna aqui de gases com a equação de energia cinética lá da mecânica, que é aquela que nós vimos lá na primeira aula de gases que vocês têm aí com vocês, tá? Foi mandado aí para vocês, mas se precisar eu tenho e mando de novo, só pedir para mim. Lembrar que este valor aqui, 3 meios, a gente coloca ele na equação toda vez que a gente trabalha com gás monoatômico. Ué, peão, e se for um diatômico, que valor que aparece mesmo? Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Se aparecer um gás diatômico, de 2 átomos, aí o valor que aparece para vocês é esse daqui, ó. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. O valor que aparece para vocês ali, ao invés de 3 meios, aparece 5 meios. 5 sobre 2. Se por acaso, eu, por exemplo, eu nunca vi exercício aqui para o pré-vestibular, tá? Se aparecer um gás poliatômico, que seria 3 ou mais, tá? Aí, ao invés de 3 meios na formulinha, aparece os 7 meios para nós. Essa é a energia interna de um gás, que está relacionada à agitação térmica das partículas. É a energia cinética, a energia de movimentação dela. Cuidado! Aqui, obrigatoriamente, a temperatura em Kelvin, para que a tua energia interna saia em joules. Porém, meninos, raramente vocês vão trabalhar com a energia interna do gás. Normalmente, o que nós mais vamos trabalhar aqui é com a chamada variação da energia interna. Como é variação, obviamente que vem a letra delta para nós aí representado, né? Então, nós vamos ter aí a variação da energia interna, nós vamos chamar por delta U, essa variação. Óbvio que se você tem um gás, para variar, se ele depende apenas da temperatura, para variar a energia interna, você vai ter que variar a temperatura desse gás. Você não vai conseguir variar o número de mols, não vai ter necessidade, né, de variar o número de mols, muito menos a constante, como o nome está falando, ele é uma constante para nós. Então aqui, senhores, a nossa variação de energia interna vai ser calculada desse jeitão aqui, ó. A energia interna nós vimos que é o U é igual a 3 meios de NR vezes T. Porém, para eu variar a energia interna de um gás, a única grandeza que pode estar variando aqui, ó, é a temperatura. Então, para nós, essa daqui que é a equação que nós vamos trabalhar bastante, tá? Que quando o gás sofre uma transformação, pode ser, eu não estou falando que vai, tá? Mas pode ser que ele sofra variação na sua temperatura. Então, consequentemente, ele vai sofrer variação na energia interna. Ué, peão, pode ser porque se um gás receber calor ou perder calor, ele não vai acabar variando a temperatura dele? Depende, senhores. Podemos estar trabalhando com uma transformação, olha cá, ó, isotérmica, não é verdade? Se a tua transformação for isotérmica, garante para nós que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero. E, portanto, o ΔU é zero. Então, aqui, se você quiser marcar isso, ó, toda vez que você tem uma transformação isotérmica, isso indica que a temperatura é constante. Portanto, a variação de temperatura vale zero.
Dessa forma, a gente vai poder afirmar que a variação de energia interna do gás vale zero para nós. Então, isso aqui vai valer zero toda vez que for uma transformação isotérmica para nós. Beleza, senhores? Trabalho também pode ser zero. Em que situação que o trabalho vai ser zero? Pressão não tem como ser zero, né? Porque se você não tiver pressão, você não tem um gás. Mas, e se você estiver trabalhando com uma transformação, ó, isocórica? O que é uma transformação isocórica? É uma transformação ao qual o volume permanece constante. Se o volume permanece constante é porque não tem variação do volume, né? A variação do volume é zero. Pera lá. Olha a equaçãozinha lá de trabalho. Se a variação do volume é zero, zero vezes qualquer coisa, vai dar para nós que o trabalho vale zero. Então, toda vez que você tem uma transformação isocórica, você vai poder falar que o trabalho é nulo para nós. Beleza até aqui, meninos? Dúvida na energia interna? Não? Tá de boa? Se tiver perguntas, vocês colocam aí que eu vou voltando, tá? Agora eu aprendi como é que volta aqui. Obrigado, Duda. Você não sabe como é importante, assim, só, beleza, não, tá tranquilo, ok, vai, segue aí, anda, qualquer coisa, porque pelo menos eu sei que a gente tá ativo aqui ainda, todo mundo, né? Bom, vamos lá, então. Feito isso, falado de energia interna, falado de trabalho, falado já das transformações gasosas que nós podemos ter, a isocórica, a isobárica, a isotérmica. Então agora nós vamos para um assunto muito importante, senhores. É a chamada primeira lei da termodinâmica. Olha lá. Oxe, o que é aquele? Sinal de coisa, não faço ideia como é que apareceu aí. Primeira lei da termodinâmica. Essa daqui é um prato cheio para os vestibulares de vocês aí, tá? De verdade. Os caras curtem trabalhar com essa primeira lei. Pião, primeira lei da termodinâmica, tem mais? Tem a segunda lei e a terceira, tá? Aliás, tem até a lei zero, olha que bacana. Tem a lei zero, a primeira, a segunda e a terceira. A lei zero nós já estudamos. É quando você tem dois corpos ou mais em temperaturas diferentes e eles estão isolados de um sistema qualquer, apenas eles o sistema, sempre a troca de calor entre os corpos, de maneira que a somatória da troca de calor vale zero. Isso daí foi o que a gente viu lá para trabalhar com Quimacete e Quimole, certo? Então existe a lei zero da termodinâmica e essa é a primeira lei. A primeira lei é muito simples, quer ver? Imagina que a gente tem aqui um recipiente, não quero nessa cor e nem nessa grossura. Imagina que eu tenho aqui um recipiente, ou cruz, hein? Esse recipiente possui aí para nós um êmbolo. Um êmbolo aqui, ó. E dentro desse recipiente nós temos aí um gás. Os mols de gás aqui, ó. Nele, certo? Bom, olha que bacana. Eu posso ligar uma chama, né? Nesse recipiente. Ou seja, eu posso aqui, através dessa chama, fornecer calor para esse gás. E a partir daí, meninos, olha que bacana. Se eu estou fornecendo uma certa quantidade de calor para esse gás, obviamente que recebendo energia, pode ser que as partículas desse gás, que tem lá uma certa agitação, aumentem a sua temperatura. Aumenta a sua agitação térmica, certo? Espera aí. Se eu estou aumentando a agitação térmica delas, se eu estou mexendo na temperatura delas, eu estou mexendo na energia interna desse gás. Eu estou calculando isso daqui, ó, que nós acabamos de ver aqui, ó. Se eu estou variando a temperatura, eu estou variando a energia interna desse gás. Então, percebo que esse gás, ao receber uma certa quantidade de calor, ele pode, eu não estou falando que ele vai, tá? Mas ele pode variar a sua energia interna. Porém, se a agitação aumenta, a tendência é que esse gás aumente a pressão internamente.
Aumentando a pressão, ele vai pressionar as paredes do recipiente, inclusive do êmbolo. E a hora que ele pressiona o êmbolo, como ele vence a pressão externa, a tendência desse êmbolo é subir, ó. Então o êmbolo sobe, dando mais espaço para essas partículas aqui. Não precisa ficar grandona também, né? É isso que eu queria, eu só queria espalhar, filha da mãe. Então aqui, ó. Dá mais espaço para essas partículas. E aí a pressão volta a se equilibrar novamente e o êmbolo estabiliza naquela posição. Ó, pera lá. Esse gás sofreu um aumento no volume que ele ocupava dentro do recipiente, não é verdade? Esse gás, sofrendo uma variação no seu volume, ele está sofrendo aqui, ó, sofrendo uma variação no seu volume, ele está sofrendo aqui uma realização de trabalho. Isso significa que, além desse gás variar a energia interna dele, ele também pode estar realizando trabalho. A primeira lei da termodinâmica, senhores, na verdade tem uma fórmula, só que essa fórmula, meninos, ela é uma equação, é lei de Lavoisier. Quer ver? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu estou fornecendo calor para esse gás, E eu vou poder afirmar que a quantidade de calor que está chegando, uma parte está servindo para variar o volume desse gás, ou seja, realizar trabalho. A outra parte está servindo para variar a temperatura desse gás, ou seja, variar a energia interna do gás. Esta é a primeira lei da termodinâmica. Toda vez que a gente fornecer calor ou retirar calor, tá? Se o gás recebe calor, obviamente ele fica positivo, o calor é positivo. Se o gás perde calor, se ele perder calor para o ambiente, essa quantidade de calor é negativa para indicar que está saindo do nosso recipiente, certo? Obviamente que trabalho e ΔU nós já vimos anteriormente, eles podem ser positivo ou negativo, depende se está sofrendo uma variação de volume de forma a aumentar o volume, uma chamada expansão, ou se está diminuindo o volume, a chamada compressão para nós aqui, certo? Além dessa variação de energia interna também, que depende se a temperatura aumenta ou a temperatura diminui. Peão, quais são as unidades de medida? Presta atenção no tio aqui, ó. Presta atenção no tio. Quantidade de calor. Caceta. Que trambolhão grande ficou ali. Quantidade de calor. Eu não vou colocar a unidade, tá? Eu vou colocar o que ela é. É energia. Trabalho. O que é trabalho para nós mesmos? Energia. Variação de energia interna. O que é variação de energia interna? É energia. Então, meninos, as unidades de medida que vocês irão trabalhar aqui, obviamente que tem que ser apenas coerente, tá? Você não vai falar assim, ó, tipo, vou falar que 5 laranjas mais 2 laranjas vai me dar um total de 7 laranjas. Acabou. Você não vai falar que 5 laranjas mais 2 peras vai dar uma larampeira. Não existe isso. Então, aqui é assim, se o trabalho tiver em calorias e a variação de energia interna tiver em calorias, a tua quantidade de calor sai em calorias. Se a quantidade de calor estiver em joules e o ΔU em joules, o teu trabalho vai ser calculado em joules. Então, a gente tem que ter apenas coerência nas unidades. Mas pode ser qualquer unidade de energia, óbvio, as principais, ou é caloria, ou é joule. No máximo, aparecer um quilojoule, um megajoule, um quilocaloria, que aí já não é unidade mais, são aqueles múltiplos e submúltiplos que eu já bati nessa tecla aí 255 vezes para vocês aqui. Beleza? Voltando agora, olha que bacana. Olha que bacana. Toda vez que vocês tiverem, deixa eu só lembrar a cor, lembrei, verde. Toda vez que vocês tiverem aqui, então, ó, uma transformação isocórica. O que é uma transformação isocórica mesmo? Isométrica ou isovolumétrica é aquela qual o volume permanece constante, certo? Se o volume permanece constante, nós já sabemos que o nosso trabalho vale zero, certo ou não? E aí, nesse caso, senhores, quando que o trabalho vai ser zero? Imagina que eu viesse aqui com uma haste, ó, e travasse o êmbolo ali, estão vendo? Ó? Travei meu êmbolo, ele nem sobe,
nem desce nesse recipiente mais. Eu posso aquecer esse gás, eu posso resfriar esse gás, que esse êmbolo não vai se movimentar. Então, o volume do recipiente eu estou deixando fixo, eu estou deixando constante. Ele não realiza mais trabalho. O trabalho vale zero para nós. Isso na situação de eu travar o meu recipiente, o meu êmbolo, tá? Nessa condição, senhores, já que o trabalho vale zero, pela primeira lei da termodinâmica, ó, nós vamos poder falar que a quantidade de calor que o gás recebe ou perde serve apenas para variar a energia interna do gás. Fechou? Ah, peão, preciso guardar isso? Óbvio que não, tá? Isso daqui é só para vocês já se familiarizarem. Cara, na mesma situação lá do pivot Bovotok, que vinha uma equaçãozinha embaixo de cada gráfico. Não tem necessidade de guardar. Tanto é que na revisão ali antes eu nem coloquei, tá? A outra transformação que nós vimos é a isotérmica. Olha só. Isotérmica. O que quer dizer isotérmica mesmo? Quem fica constante é a temperatura, certo? E se a temperatura fica constante, indica para nós que a variação de energia interna agora, ó, equivale zero. Eu não tenho variação de energia interna, já que a temperatura não varia. Isso significa que toda a quantidade de calor que ele fornece ou que ele perde serve apenas para realizar trabalho. Então eu dou calor, o gás expande, pum, mas a temperatura dele permanece a mesma. Eu tiro o calor, o gás contrai, mas a temperatura dele permanece a mesma. E a última transformação, é a isobárica? Não, gente, a isobárica não aparece aqui para nós, né? Mas aparece aquela quarta transformação que eu já tinha colocado lá, que é a chamada adiabática. Ela só é importante aqui nesse tipo de aula porque ela relaciona a quantidade de calor, né? E quantidade de calor não apareceu para a gente antes, até a gente falar da primeira lei da termodinâmica. Mas olha que bizarro. Se eu falar que a transformação é adiabática, que a quantidade de calor vale zero, então vai ficar aqui zero. Fazer um zero com linha reta fica difícil, né? Zero é igual ao trabalho mais o ΔU. Isso pela primeira lei da termodinâmica, certo ou não? Acabamos de ver aqui do lado, ó, o nosso Q está valendo zero. Espera aí. O trabalho ΔU, para essa relação dar zero, é porque eles têm que ter o mesmo valor, porém com sinais contrários, né? Um exemplo. Se o trabalho for 10, o ΔU também tem que ser 10. Só que um vai ter que ser positivo e o outro vai ter que ser negativo. De forma que, somando os dois, o resultado dê zero para nós. Em outras palavras, nós vamos poder falar que nesse tipo de transformação, senhores, o trabalho é exatamente de mesmo valor que a variação de energia interna, porém com o sinal trocado. Ou seja, um é positivo e o outro acaba sendo o quê? Negativo. Ah, peão, então o trabalho é positivo e o ΔU é negativo? Não, eu não falei isso. Eu estou representando ali apenas que tem um menos entre eles, que é sempre de sinal trocado. Se o trabalho for negativo, esse negativo passa para o outro lado, deixa o trabalho, o valor dele positivo, e aí o ΔU acaba sendo positivo para nós, né? Então eles têm o mesmo valor, porém com sinais trocados. Guardem isso. Isso aqui ocorre sempre em processos rápidos. Quando você tem um processo muito rápido, uma transformação gasosa muito rápida, nesse caso, a gente vai poder falar que a transformação é uma transformação adiabática para nós. Fechou? Toda vez que você tiver um processo muito rápido, você tem uma transformação adiabática. Querem ver? Olha só um exemplo, que bacana. Eu acredito, de verdade, tá? E eu espero muito que muitos de vocês aqui costumem passar desodorante todos os dias. Eu espero. Do mesmo jeito que eu espero que vocês escovam os dentes pelo menos algumas vezes no dia, certo? Mas olha que bacana. Quando a gente vai usar um desodorante, isso aqui não é um desodorante, tá? Mas só para a gente representar uma latinha de tinta. Na hora que você vai usar um desodorante, você aperta o botãozinho aqui, ó. Eu não vou apertar, que você não vai pintar a tela do computador, vai foder tudo. Mas se eu apertar esse botãozinho, por diferença de pressão interna maior que a pressão externa, o desodorante sai.
Existe lá um propelente, mais o gás propriamente dito de desodorante, né, que é o cheirinho. Mas em termos bem vagos é isso. Aqui dentro a pressão interna é maior que a pressão externa. Aí olha o que acontece. Aquele gás do desodorante, ele está comprimido, certo? Ele está comprimido. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Se alguém está perguntando alguma coisa. Nossa, nem brinca, Esther. Nem brinca. Só foi isso, comentário, menos mal. Mas não deu BO não, viu? Não deu BO, ficou de boa aqui. Secou. Secou rápido. O calor que tá fazendo aqui do caramba. Choveu aí esses dias? Em Minas? Não, nossa, meu. Domingo para segunda. Ah, então, mulher. De domingo para segunda, 3 horas da manhã, começou a bater água na janela. Eu falei, que é isso? Estão jogando água na janela. Eu abri, mas caiu um mundo aqui em Araraquara. Choveu até umas 8 da manhã. Parou, voltou a chover às 9, choveu a manhã inteirinha. Aí parou lá pela 1 hora da tarde, ficou nublado à tarde, deu um chuvisco. Aí a noite que. Mas a noite ontem tava delícia para dormir aqui. Aí hoje já esquentou tudo de novo, caramba. Mas falaram que agora para quarta, quinta-feira parece que vai refrescar e chover de novo. Mas veio de surpresa a chuva. Mas bora lá, ó. Deixa eu voltar aqui na explicação, então. Olha só. O desodorante, olha só. O gás dele tá lá dentro da latinha do desodorante, certo? Tá comprimido. Quando você aperta, senhores, o gás rapidamente ele sai da lata pro lado externo. E acho aqui que todo mundo já percebeu que quando você passa desodorante, ele tá gelado. Já perceberam isso? Você passa o desodorante e ele tá gelado, tá fresquinho. Aí você fala assim, nossa, é porque ele tá na lata de metal. Nada a ver, gente. Essa lata de metal aqui, ó, ela já tá, sei lá, 20 dias na tua estante ali, com aquele desodorante que você tá usando ele. Ele já deu tempo de entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então a lata, o gás lá dentro, o ambiente, eles estão em equilíbrio térmico, já estão há dias ali, ó. A temperatura do gás é a mesma do ambiente. Porém, a hora que você passa, ele está gelado. E olha por quê. O processo de passar desodorante, senhores, como eu disse aqui para vocês, ó, olha cá na tela, é um processo rápido. Se ele é um processo rápido, significa que ele é um processo que pode ser chamado de adiabático. O que significa isso? Não dá tempo, por ser muito rápido, não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Então o gás sai, ele vem para o lado de fora, fala, nossa, olha quanto espaço! E aí nesse espaço, o processo é muito rápido, ele não troca calor. A única coisa que ele faz é, como ele estava pressionado, e ele vem para fora e não está mais pressionado, o gás expande, o gás espalha. Ao espalhar, fica espaçoso entre as partículas, tem mais espaço entre as partículas. Se tem mais espaço, elas diminuem o número de trombadas entre elas. E se elas diminuem o número de trombadas, a agitação térmica delas diminui, a temperatura do gás diminui. Olha que interessante. Como o gás expandiu, aumentou o volume, eu vou poder falar que o trabalho é positivo. Certo ou não? Porque ele expandiu. Como a temperatura diminui, a variação de temperatura vai ser negativa e, portanto, a variação de energia interna também é negativa. Lembra que nós vimos aqui, ó, toda vez que for um processo adiabático, enquanto um é positivo, o outro acaba sendo o quê? Negativo. Eles vão ter o mesmo valor. Por exemplo, sei lá, esse daqui vale 151 joules, esse daqui também vale 151 joules, porém, negativo para nós. É isso que acontece numa transformação adiabática. Peão, qual seria um exemplo dessa, só que o contrário, onde o trabalho é negativo e a variação de energia interna é positiva? Quando vocês... Espera um pouquinho. Quando vocês vão, por exemplo, encher pneu de bicicleta, lá existe um adendo a mais, né, um porém a mais para vocês, que vocês estão alterando o número de mols também. Mas vamos esquecer essa variação. Quando você enche o pneu da bicicleta, não sei se você já percebeu, o pneu fica quente. Ele esquenta. A bomba também, se encher na bomba, né? Mas se você encher no posto lá mesmo, com a pressão do gás que tem lá do posto, o pneu fica quente. Por que ele fica quente? Olha o que você faz. Você pega o ar daqui de fora, que está numa pressão atmosférica.
e coloca dentro do pneu e aperta aquele ar dentro do pneu. Você comprime ele, você aumenta a pressão sobre ele, certo? E aí você vai comprimindo, comprimindo, ou seja, o volume está diminuindo. O volume diminuindo, portanto, o teu trabalho é negativo. Só que aí, como você está comprimindo esse gás e apertando cada vez mais, ele está sobrando menos espaço. Então, ele aumenta o número de trombadas entre as partículas. E a temperatura do gás faz o quê? Aumenta. Esse também é um processo rápido. Ah, peão, não é rápido. Eu fico lá, às vezes, 10 minutos para encher o pneu da bicicleta. Não, tudo bem. Mas cada vez que você injeta o ar, o pneu esquenta. E esse processo é rápido. Depois você injeta mais ar, é um novo processo. E esse novo processo também é um processo rápido. Tá claro, meninos? Belezinha até aí? Não, da latinha, você fala, né? Caramba. Do desodorante, Duda. Não é. Porque assim, pensa, tá lá, é que nem assim, olha que bacana, né? Aonde você tá agora, Duda, você tem mesa ou cadeira que tem parte de madeira e plástico e parte de metal? Aí perto de você? Sim. Então coloca uma mão no metal e uma mão na madeira. E fala para mim quem tá mais gelado. O metal. Olha que beleza. Faz quanto tempo que esse metal e essa madeira estão aí dentro do ambiente que você se encontra agora? Muito? Tipo meses? Anos, talvez? Vamos falar que seja dias ou horas, né? Você concorda que já deu tempo de entrar todo mundo em equilíbrio térmico? Se não tiver temperatura diferente, vai ter troca de calor, inevitavelmente. E aí eles estão todos em equilíbrio térmico. Tá todo mundo na mesma temperatura. Aí você vai falar assim, não é possível, peão. Eu coloco a mão no ferro, eu percebo que tá mais gelado que a madeira. Não é que ele tá mais gelado que a madeira. O metal, ele é um bom condutor térmico. Ele conduz energia térmica com mais facilidade do que a madeira ou o plástico, por exemplo. A hora que você coloca a mão ali, ele rouba calor da tua mão muito rápido. Então você sente naquele pedacinho mais gelado porque perdeu tempo de calor ali. Na madeira, ele vai tirando calor devagarinho, então você não percebe, porque o processo é muito lento, você não percebe aquela variação de temperatura. Aí você acha que o metal está mais gelado do que a madeira, mas não é. É apenas por terem conduções térmicas diferentes, né? Então o metal ele conduz muito facilmente a temperatura. Então, obviamente que o teu desodorante que é de metal, ele vai entrar em equilíbrio térmico ali com o ambiente muito rapidamente, né? Vai ser muito rápido. Ele fica gelado o gás justamente por causa dessa troca, esse processo é muito rápido. E eu sei que é bom porque no calor, puta merda, né? Passa desodorante até falar chega pra ficar mais fresco, né? Fede depois que nem um porco, né? Beleza, meninos? Bora pro próximo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aí. Show de bola, né, Duda? Então, meninos, nós vamos finalizar o curso agora falando de. Deixa eu só confirmar se é para essa aula ainda mesmo. Olha só, vamos falar agora de máquinas térmicas. Vou aumentar a letra de novo. Oh, meu pai eterno, viu? 20. Pronto. Então, agora vamos falar de máquinas térmicas e a famosa ciclo de Carnot. Então, olha só que bacana. Uma máquina térmica, basicamente, seria isso daqui, ó. Você teria uma máquina, um motor, tá? Tipo o motor de um carro, por exemplo. Essa máquina térmica teria ligado de um lado, não de um lado, tá? Mas ele tem próximo a ele uma fonte quente. Daqui a pouco eu explico
melhor isso daí para vocês poderem entender aonde que é essa fonte quente, né? E, próximo a ele, a chamada fonte fria. Vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui a nossa máquina térmica. Que é essa caixinha preta que eu desenhei para vocês. Nós vamos ter a nossa fonte fria, fonte quente, perdão. Vou colocar aqui, fonte quente. Essa fonte é fonte de energia, tá? Fonte de calor. Eu vou falar que ela está a uma temperatura, vou chamar de T1. Vou colocar aqui, ó, T1. Uma fonte quente que está a uma certa temperatura, nós podemos chamar de T1. Assim ficou melhor. Vamos ver se cabe aqui. Não cabeu, meu pai. Aí, agora vai. Quase que não coube. E aí nós vamos ter também a fonte fria, né? Vamos colocar aqui a nossa fonte fria, colocar azulzinha. Ok. Essa fonte vai ser a fonte fria. Uma temperatura que eu vou chamar de T2. Pronto. Aqui está a nossa fonte fria. Meninos, a ideia das máquinas térmicas, máquinas que funcionam em função de um gás, de um aquecimento de um gás, né? Elas sempre vão receber de uma fonte quente, uma certa energia, uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar aqui de Q1, tá? Toma cuidado que às vezes eles chamam de TQ, temperatura quente. QQ, quantidade de calor da fonte quente, tá? E o da fonte fria chama de TF, temperatura da fonte fria, e QF, aí fica mais tranquilo, que é a quantidade de calor da fonte fria. Essa máquina, ao receber essa quantidade de calor, ela realiza um certo trabalho. Faz um motor girar, um eixo girar, uma engrenagem girar, e a partir dessa engrenagem põe num eixo que liga numa roda, e um trem anda, um carro anda, qualquer coisa do tipo, tá? A máquina térmica funciona dessa forma. Ela recebe calor, e aí ela gera desse calor energia mecânica, que nós chamamos aqui, né? Gera energia cinética de alguma maneira aí. Porém, senhores, essa máquina, ao funcionar, obviamente que ela esquenta. E não é bacana que a máquina esquente. Um exemplo de máquina térmica seria o motor de um carro. Olha o que acontece no motor de um carro. Esse motor você coloca combustível. Olha que entra um determinado ponto lá do motor, nos pistões, ele injeta combustível e ar. Por que ele injeta ar? Para ter oxigênio. Essa mistura, quando você dá uma certa faísca, causa uma explosão. Eu pulei algumas etapas aí, tá? Mas ele causa uma explosão. Nessa explosão, o gás que ali dentro está, ele expande. Ou seja, ele empurra o pistão e aí esse pistão se movimenta, que faz um eixo girar, que faz a roda do carro andar e o carro anda. A roda do carro girar e o carro anda. Pronto. O motor de um carro é uma máquina térmica para nós. Mas onde está a fonte quente, peão? É o combustível com ar e a faísca, pum, gerou calor para poder expandir esse gás. Ali é a fonte quente para nós. O motor é a máquina térmica, mas o motor ele não pode funcionar a uma temperatura muito alta. Porque se a temperatura fica muito alta, as peças sofrem dilatações diferentes, terem tamanhos diferentes e às vezes até materiais diferentes. E aí, por sofrerem dilatações diferentes, começa a criar folgas ou apertar demais determinado material. E aí isso daí pode danificar o motor do carro, né? Então ele precisa ter uma temperatura ali, ó, de equilíbrio para poder trabalhar, que normalmente para o carro é de 90 até 110 graus Celsius. Aí o que acontece, senhores? Isso tudo muito basicamente, tá? Explicado. Você precisa, então, ter algo para resfriar o motor, essa máquina térmica. Uma das coisas que você tem é o famoso radiador do carro, que fica circulando água no motor, né? Para roubar calor. A outra, aquela grade frontal que vocês têm lá no carro,
Ela serve para quê? Quando o carro está andando, o ar vai passando pelo motor. Ah, peão, mas para, o ar tá quente, vai aqui, vem agora em perto de Ribeirão aqui, tá 50 graus Celsius. Meninos, fosse 60 graus Celsius. Acabei de falar, o motor do carro trabalha ali em média 100 graus Celsius. 50 graus Celsius para 100 é inverno, tá nevando pro motor. Então, mesmo que o dia esteja muito quente, ainda assim aquele ar está numa temperatura menor para o motor. Ele passa pelo motor e vai ajudando a roubar calor ali, de forma a manter a temperatura do carro. Não ficar uma temperatura muito alta, né? Então, aqui percebam que não existe a máquina ideal, né? O cara realiza um trabalho, porém, parte da energia é jogada fora, é perdida para a fonte fria. Então, essa quantidade de calor da nossa máquina térmica, eu vou chamar de Q1. De novo, isso aqui não é fórmula, tá? É lei de Lavoisier. Olha que bacana. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu vou poder falar que todo o calor que veio da fonte quente, uma parte serviu para realizar trabalho, a outra parte foi jogada fora para a fonte fria. Então, o que... Opa! Aí fica ruim, né? Aí a mágica foi grande. Não é Q1 aqui. Que seria Q2. Aí você deve estar perguntando, Peão, por que você apagou o Q também? Era só um que tinha que apagar. É porque eu achei que o Q ficou muito pequenininho. Ele estava ficando feio. Então aqui, meninos, essa é a equaçãozinha que nós vamos usar para máquinas térmicas. Jesus Cristo, eu estou usando a linha reta, ela entorta. Para com isso. Essa daqui é a equaçãozinha que nós vamos trabalhar bastante em máquinas térmicas, tá? Todo calor que a máquina recebe da sua fonte quente, uma parte serve para realizar trabalho, outra parte é jogada fora lá para a fonte fria. Dúvidas aí? Será que eu respondi a tua pergunta já, Duda? Sim? Ah, então beleza. Porque às vezes você fala assim, ó, não entendi o que você explicou, né? Eu não sei a hora que veio a pergunta, né? Deve ter sido lá no comecinho, depois eu acabei explicando antes de olhar aqui. Fechou então, mulher? Fechou, né? Meninos, muito cuidado, que aqui, obviamente, né? Nós vamos ter que analisar isso daqui, ó. Rendimento, eficiência, aproveitamento. Essas três nomes podem aparecer para vocês, tá? Entre outros que o cara pode inventar aí, o melhor aproveitamento, melhor rendimento, melhor eficiência. Deixa eu só aumentar. A letra ficou pequenininha aqui, né? Vou colocar um 18, né? Tá bom. Pronto. Centralizar. Aí. Ó, rendimento, eficiência, aproveitamento, tá? Normalmente, a gente vai falar em rendimento aqui, e o nome que a gente dá é uma letra do alfabeto grego, chamado eta, que parece um N, desculpa, com uma perna mais longa, tá? Então, vou colocar aqui de novo. Ele parece um N com uma perna mais alongadinha. Esse pode aparecer a letra E também, para falar em porcentagem, e qualquer outra letra que o cara chame, tá? Ó, vou chamar o aproveitamento de beta, de alfa, não importa. Meninos, calcular o rendimento, vocês sabem, tá? Sabe, sempre, sempre, sempre. É o que você consegue usar do total. Um exemplo, acho que eu já dei esse exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma moa e alguém aí planta trigo. A Duda aí planta trigo. Aí a Duda que planta trigo, ela vai lá na minha moa e fala, peão, quero fazer farinha de trigo. Aí eu pego o trigo dela, vou passar na minha moa e vou ensacar a farinha de trigo e entregar para ela. Quando eu entrego para a Duda, ela me trouxe 100 quilos de trigo. E eu só devolvi 80 quilos de farinha de trigo. Obviamente que eu não roubei a Duda, né? Nem estou cobrando uma taxa aí de utilização. O único problema é que a farinha acaba voando, né? Bate vento, fica presa na engrenagem. Então eu não consigo ter um aproveitamento de 100%, um rendimento, uma eficiência de 100%. E aí, óbvio que com esses valores que eu estou dando para vocês, senhores, se de
100 quilogramas, a gente conseguiu aproveitar 80? Qual é o aproveitamento em porcentagem, o percentual que nós temos aí? Não é pegar 80, que é o que eu usei, e dividir pelo total, que era 100? 80 por 100 vai dar 0,8, né? E aí você multiplica por 100% para achar em porcentagem, você vai ter 80% de rendimento. Então, o rendimento para nós aí, ó, é sempre o útil sobre o total. Só que, olha só. Oxe, não copiou um traço aqui, não tem problema. Então, ó, dentro do que a gente estava vendo aí no slide anterior, olha só, esse rendimento, dentro de uma máquina térmica, ele poderia ser calculado dessa forma, né? O que é o útil para nós dentro de uma máquina térmica? E o que a gente usa? A gente usa para realizar o trabalho, né? O útil para nós é o trabalho. Enquanto o total é o que veio lá da fonte quente, a energia que veio da fonte quente. Então, meninos, percebo que uma forma de vocês calcularem o rendimento aqui seria esse daqui. O trabalho dividido pela quantidade de calor total que veio da fonte quente para nós. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Como fonte... Ah, esse daqui já foi. Não vale cobrar a farinha de trigo, hein, Duda? 80 quilos de farinha, pensou? Beleza aqui por enquanto, senhores? Só que agora, olha que doideira, mas existe um porquê aqui, tá? Existe um porquê. Mas olha que loucura. A gente vai poder falar dessa primeira equaçãozinha aqui em cima, ó. Olha que bacana. Eu posso falar que o trabalho é exatamente a quantidade de calor que veio da fonte quente. E o Q2, que estava do lado direito positivo, passaria para o lado do Q1 negativo. Espera lá. Esse trambolho eu vou substituir na equação do rendimento que nós chegamos. Olha só, eu vou poder falar então que o rendimento é o trabalho. Mas quem que é o trabalho para nós? É exatamente tudo que veio da fonte quente, que é o Q1, menos o que foi embora para a fonte fria. Isso tudo é o nosso trabalho, dividido pelo total, que continua sendo o Q1. E aqui, moçada, nós vamos chegar numa nova equação para se calcular o rendimento. Olha que bacana. Como Q1 é denominador para os dois, ó, ficaria Q1 sobre Q1, que é um denominador comum, certo? Mas de novo eu coloquei ali o Q1 errado, azul. Tá de sacanagem, meu. É 2, pô. Então, olha só. Isso daqui seria Q1 dividido por Q1 menos Q2 também dividido por Q1. Tá claro para vocês, meninos? Os dois números estão sendo divididos pelo Q1. Eu posso separar isso em duas frações. Q1 dividido por Q1 menos Q2 dividido por Q1. Só que Q1 dividido por Q1 dá 1. Menos o Q2 dividido pelo Q1. E essa equaçãozinha vai ser muito importante para nós. Pião, você tá de sacanagem. Porra, você tá de sacanagem que você vai falar que essa equação para calcular o rendimento, esse trambolhão desse tamanho aí, senhores, não é que eu estou falando para vocês calcularem rendimento dessa forma. Aliás, eu falei para vocês calcularem rendimento pela primeira expressão que eu mostrei para vocês, ó. Rendimento é útil sobre o total. Não importa o que aconteça, rendimento é útil sobre total. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O professor que dá elétrica lá para vocês, não sei quem é o tonto lá que dá elétrica para vocês, vai chegar o momento que ele vai falar de rendimento lá. Ele vai falar que rendimento é o útil sobre o total. Vocês podem ter certeza disso. Dentro de cada situação, o útil total pode ser representado por grandezas diferentes. No nosso caso, trabalho e Q1. Mas, meninos, acompanha com o tio o raciocínio. Vem cá. Eu costumo falar que essa forma aí
Eu sou descendente português, tenho família, tenho parente que é português mesmo, veio de Portugal, tá? Eu costumo falar que esse rendimento aqui é um método lusitano, né? É um método português para calcular. Olha que bacana. Vamos pegar o exemplo da Duda. A Duda trouxe 100 quilos de farinha, de trigo. O peão moeu e entregou para a Duda 80 quilos. Significa que foi perdido nessa brincadeira 20 quilos. Olha que bacana. Ah, pera lá. O aproveitamento, a eficiência que a moa do peão tem aí, ó, ele conseguiu usar 80 de um total de 100. Isso daqui dá quanto? 0,8. 0,8 representa 80 por 100 para nós. Certo ou não? 80%. Pera lá, mas e os 20 quilos? Isso daqui é o perdido. Então eu posso falar que houve aí uma perda, um percentual de perda, né? Eu perdi 20 quilos de um total de 100. Portanto, quantos por cento foram perdidos aqui? Bom, é muito simples. Se eu estou usando 80%, é porque eu perdi 20% aqui. Aquela continha, meninos, aquela formulinha, ela faz essa conta para vocês, ó. 1 menos o Q2 é o que está sendo perdido, certo? Dividido pelo Q1, é o total. Quando eu pego o perdido pelo total, eu estou achando exatamente o percentual da perda. Então, eu estou fazendo 1 menos 0,2. Esse 1 menos 0,2 dá quanto para nós? Dá 0,8. Então, percebe, eu falo que é o método lusitano, porque ao invés de você pegar o útil sobre o total, você faz assim, ah, não, eu vou pegar o total, vou tirar a perda para saber o quanto eu consegui usar. Que dá, óbvio, o mesmo resultado. Para quem não enxergou ainda, ó, 1 representa 100%, porque é 100 por 100. O 0,2 representa 20%, porque é 20 por 100. 100% perde 20%, sobra 80 por 100. 80% para nós, certo? Então, moçada, não é necessário, se vocês tiverem que calcular o rendimento, trabalhar com essa última fórmula aí, tá? Ué, Peão, por que você mostrou ela para nós? Porque tem um porquê, gente. Não ia mostrar um negócio tão tosco desse para vocês se não tivesse um porquê. Se alguém quer tirar foto dessa tela, tira agora, que eu vou apagar esse exemplo aqui. Enquanto isso, eu vou ver se alguém tem dúvida aí. E tem. A Esther. Ah, não, só foi. Agora entendi. Agora você entendeu o quê? O porquê ou porcentagem? Que tem gente que a hora que a gente mostra assim, o 0,2 é 20 por 100, aí é 20%, ela fala, nossa, agora eu entendi porcentagem pela primeira vez. O que você entendeu aí, mulher? Ah, exatamente, exatamente. Que bom, que bom. Por isso que a gente fala que decimal se representa em porcentagem, né? O 0,8, por que é um porcentagem? Porque ele representa 80%, né? É 80%. Vai ficar mais fácil de ler até. Bom, meninos, vou apagar então, hein? Bora lá? Já apaguei. E agora sim, nós vamos finalizar então. Precisei falar isso de máquinas térmicas para a gente poder falar, encerrar o curso falando em uma coisa que é chamado ciclo Carnot. Olha que bonitinho. O ciclo de Carnot. Carnot foi um cara que estudou várias máquinas térmicas. E a intenção dele, senhores, era Nicolas Sadi Carnot. A intenção dele era encontrar uma máquina ideal. O que é a máquina ideal? Aquela que você tem um aproveitamento de 100%. Você consegue utilizar tudo, a máquina não perde nada para nós, certo? Porém, meninos, tem alguns problemas que comprovam para a gente que é impossível. Eu vi um negócio aqui que me incomodou, achei. Que é impossível a gente encontrar uma máquina ideal, ou seja, uma máquina que tenha um rendimento de 100% para nós. Então, olha só que bacana. Depois eu mostro para vocês, comprovo para vocês isso, tá?
Carnot, ele fez vários experimentos. Eu não estou enganado, ele testou aí, acho que próximo de 3.000 experimentos, tá? Ele pegou várias máquinas e testou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes a máquina. Ele fazia testes trabalhando mais forçadamente ou trabalhando no ritmo mais moderado com a máquina e tentando sempre analisar o aproveitamento dela. E ele ia medindo isso. Um exemplo, olha só. Imagina que 2 pessoas aqui da sala hoje vão sair aí de Uberaba e ir embora para Sacramento, certo? As 2 pessoas vão pegar 2 carros feitos pela mesma fábrica no mesmo dia. Eles passaram os mesmos mecânicos montando os 2 carros. Ele montava peça em um, montava peça no outro e tal. Esses 2 carros foram abastecidos no mesmo posto, com a mesma bomba, no mesmo instante. Assim, um abasteceu, já tirou daquele, colocou um pouquinho, depois volta, colocou um pouquinho, que aí fica até uma mistura idêntica. É tudo idêntico para nós. Aí nós vamos pegar 2 motoristas para dirigir o carro de Araraquara, de Uberaba até Sacramento. Um deles serei eu, o outro o Lemão. Olha que maravilha. Vocês já sabem quem é que vai chegar primeiro, não preciso nem lembrá-los desse fato, né? Eu dou graças a Deus todo dia que eu estou dando aula aqui de casa mesmo, porque eu não fico 5 horas na estrada para andar 100 quilômetros, parando em 4 postos para tomar cafezinho com o Lemão. Mas olha só, o Lemão vai sair naquele padrão Lemão. Qual é o dele? 88 km por hora. Se ele vê que bate 89, ele já cai para 87 para dar uma média de 88, né? O Lemão vai suave, quinta marcha, 88 km por hora. Na hora que vai na lombada, ele vem, pisa no freio, puxa a marcha devagarinho, engata a próxima marcha, vai, acelera vagarosamente, demora 3 km para aumentar de 60 para 88 km por hora de novo. O peão, ele vai do tipo, chega em Sacramento e fala, e as lombadas? Fala, que lombada? Nem vê. Mas vai regaçando o carro, esticando marcha, ultrapassa de um lado, ultrapassa do outro, regaçando. Os 2 saíram com o tanque cheio, meninos. Eu não preciso nem falar como é que vai estar o tanque do Lemão e como é que vai estar o tanque de gasolina do peão. Não é verdade? Enquanto um força muito o motor, acaba consumindo muito combustível. Você já deve ter percebido isso. Quem viaja, eu viajo muito, né? Então eu percebo assim, às vezes eu saio daqui de casa com o tanque cheio, porque eu tenho que ir 3 cidades no mesmo dia. Quando eu tô voltando para casa, às vezes eu volto com metade do tanque. Se é um dia que atrasou, que deu trânsito, aí eu tive que correr mais, depois da outra cidade também atrasou, aquele dia que as coisas vão dando... A gente fala que dá errado, né? Mas no fim você chega em casa bem, com saúde, tudo bem, então você começa a falar, deu certo. Aí vê que se não tivesse acontecido tudo aquilo, ia bater o carro antes, o caminhão ia cair em cima. Então eu prefiro pensar dessa forma. Naquele dia que as coisas enrolaram um pouco, eu percebo que às vezes o tanque chegou com 1/4 de tanque apenas. Quem dirige carro sabe o que eu estou falando. É às vezes a maneira que você dirigiu naquele, ou às vezes, óbvio, o combustível do posto, mas pensando que você abastece sempre no mesmo lugar. Obviamente, meninos, que o tanque do Lemão vai estar muito mais cheio do que o meu. Mas se vocês observarem a temperatura que meu carro estava e a temperatura que o motor do Lemão estava, era a mesma. A temperatura, não importa se você força demais ou não, a temperatura fica ali em torno de 90 a 110 graus Celsius. Então Carnot percebeu uma coisa. Ele forçava a máquina, é o peão dirigindo, aí ele percebia que a máquina não gastava muita energia. Aí ele colocava mais leve a máquina, aí tipo o Lemão dirigindo, aí percebia que a máquina fazia o mesmo trabalho, ou seja, chegava no mesmo lugar, o Lemão chegou no mesmo lugar que eu, demorou só um pouquinho mais, 2 dias a mais, mas chegou no mesmo lugar. Mas ele percebia que ela gastava menos energia, ou seja, o aproveitamento era melhor. E aí, Carnot percebeu uma coisa. Toda vez que a máquina... Então ele fazia 8, 9, 10, 15 testes. Ele fez isso com uma máquina. Aí ele percebeu que aquela máquina apresentou um rendimento máximo, que foi numa determinada situação. Ele pegou a segunda máquina, trabalhou 10, 15 vezes com ela e percebeu que ela teve um momento que o rendimento dela foi máximo. Trabalhou com a terceira máquina 10, 15, 20 vezes e percebeu que teve um momento que o rendimento dela era máximo. Esse rendimento, senhores, Carnot chamou de rendimento máximo teórico, tá? Teórico. Por que teórico? Porque, em teoria, a tua máquina tem esse rendimento máximo. Se vai conseguir chegar nele ou não, depende de muitas circunstâncias. Mas, em teoria, você consegue atingir esse rendimento máximo. Carnot percebeu isso daqui. Olha que bacana. Que, nesses casos, em todas as máquinas, aconteceu a mesma coisa. Se você pegasse
A razão entre a quantidade de calor... Peguei errado aqui, peraí. A razão entre a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente, ou seja, Q1 sobre Q2, e isso, de preferência, em módulo, tá? Nós sabemos aqui que Q2 pode ser negativo, né? Porque é um calor perdido para nós. Então, se a gente pegar isso daqui em módulo, em todas as máquinas, senhores, em todas as máquinas, deu o mesmo resultado. Essa razão entre a quantidade de calor que é para a fonte fria e a quantidade de calor que vinha da fonte quente dava sempre o mesmo valor se você pegasse a temperatura que a sua fonte fria trabalha e a temperatura que a sua fonte quente trabalha. Essa razão sempre era válida quando o rendimento da máquina era o seu rendimento máximo. Esse rendimento máximo, obviamente, é aquele rendimento máximo teórico para nós. Tá, peão, o que essa relação mostra para nós? Que vai ter um jeito de você poder calcular o rendimento máximo teórico de qualquer máquina, desde que o cara te forneça a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Olha que bacana. Esse rendimento máximo, só lembrando aqui, teórico, ele vai ser, olha a equação aqui, ó, 1 menos. Aqui não é a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente? Eu vou trocar pela temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, meninos, na verdade, aquela equação nós chegamos, não porque você vai precisar trabalhar com ela, tá? Mas era para a gente poder observar essa relação que foi percebida por Carnot. Essa relação já apareceu exercício falando mais ou menos assim, tá? E aí, se eu não falar isso aqui para você, você nunca vai saber como é que você resolve. Você vai ficar olhando assim para a cara do exercício, você vai até chamar a fiscal, falar, você tem certeza que essa questão é do vestibular mesmo? Mas olha que bacana. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu parar para ver já. Sabemos, né? Você é, Esther, tá certo você. Eu também tô andando que nem o Lemão agora, que eu não ando a 92 a 88, eu ando a uns 100, 105. Mas eu também tô andando nesse estilo. Mas já andei um pouquinho mais. Gente, vocês estão aí? É que umas coisas piscaram aqui, tô achando que... Ah, então, não deu pau nada, não pausou não, né? Então tá bom. Então, beleza. Então, olha só. Voltando aqui. Esse rendimento seria mais ou menos assim, ó. Imagine vocês aí, vocês têm uma fábrica, tá? Vocês têm uma fábrica, essa fábrica tem uma máquina, essa máquina trabalha realizando algum trabalho em função de calor que ela recebe da fonte quente, mas ela tem uma fonte fria para poder esfriar. Peão, toda máquina vai ter uma fonte fria, senhores? Eu não sei vocês, na minha opinião, a máquina mais perfeita do universo até agora que nós conhecemos é o corpo humano. Pare e pense, o corpo humano é a única máquina do universo que você, quando vai trabalhar nela, dá algum tipo de manutenção, você não pode desligar a máquina, né? O carro, você vai mexer no motor, você desliga o motor para trabalhar. A motocicleta também. O corpo humano não dá para desligar. Ele continua ligado, você abre, você mexe, você tira uma peça, tira outra, e tudo funcionando. Tem que manter funcionando. Mesmo o corpo humano sendo a máquina mais perfeita, acho que todo mundo aqui já fez algum tipo de atividade física, né? Você começa a fazer atividade física, o teu corpo começa a esquentar. Só que se o corpo fica quente, não é bacana, você entra em estado febril. Então, para isso, para o corpo regular a temperatura corporal, tem propriedades do corpo, da biologia que pode explicar, o Regis daí vai explicar melhor, o corpo começa a suar. Você começa a escorrer suor pelo corpo de forma a regular a temperatura do corpo, certo? E manter ali entre 36 e 37 graus Celsius para nós. Então, olha só, a nossa máquina, que é perfeita, ainda assim, quando você trabalha de alguma maneira, você começa a suar porque você está perdendo aquele excesso de calor para o ambiente. Certo ou não? Se o corpo humano, que é uma máquina perfeita, precisa, imagine qualquer outro tipo de máquina, né, senhores? Então, meninos, imagina que vocês têm uma fábrica que tem essa máquina trabalhando. Eu vendo, eu produzo a máquina que vocês têm na fábrica de vocês. Obviamente que essa
máquina, eu vou falar para vocês, vou até a loja de vocês, vocês vão fazer uma reunião, nós vamos se reunir todos, e aí eu vou falar, meninos, a minha máquina é boa por causa disso, disso, disso. E a máquina que vocês têm aí hoje é um rendimento de 20%, por exemplo. Aí eu falo, ó, a minha máquina é muito bacana. Aí alguém pergunta, sei lá, o Carlos Alexandre aí fala assim, ele é o responsável do setor. Fala, peão, por gentileza, qual é o rendimento máximo da tua máquina? Aí eu viro e falo assim, ó, o rendimento máximo da minha máquina é de 37%. Aí o Carlos Alexandre vai além e fala assim, beleza, qual é a temperatura da fonte fria e da fonte quente? Aí eu respondo, falo, ó, a temperatura da fonte fria, que é a T2, ela trabalha com 300 Kelvin. Lembra que a temperatura tem que sempre ser em Kelvin. E a temperatura da fonte quente é de 1.200 Kelvin. Aí o Carlos Alexandre fala assim, vira para vocês e fala, beleza, peão, espera lá fora um pouquinho que nós vamos conversar. Aí eu saio, aí vocês se reúnem e o Carlos faz a seguinte conta. Fala, senhores, o rendimento máximo teórico da máquina que ele está vendendo é 1 menos a temperatura da fonte fria, que eu inverti aqui, né? Mas eu tô com um problema com esse 1 e com esse 2, hein? Se você copiou aí, corrige, por favor. T2 sobre T1. Inclusive, errei aqui também. T2, perdão, gente, sobre T1. Então, vai ficar aqui a temperatura da fonte fria, que é o 300 Kelvin, sobre a temperatura da fonte quente. Corta 0 com 0, 3 por 3 é 1, 12 por 3 é 4. 1 sobre 4 é 0,25. Então, 1 menos 0,25 dá 0,75. Olha que absurdo. Eu falei que a minha máquina tinha um rendimento máximo teórico aí de 37%. Vocês estão descobrindo que, na verdade, esse rendimento máximo pode chegar até 75%. Óbvio, pode ser que chegue a 72, 71, por isso que é teórico, tá? Mas aí, olha a pergunta do vestibular. O cara pergunta assim, ó. Dentro dessa historinha que foi contada, você aceita ou rejeita essa máquina? Meninos, se o rendimento for maior do que o valor anunciado pelo vendedor, obviamente que você aceita. Porque é uma máquina que interessa para sua loja e tem um rendimento maior que a tua, e o rendimento máximo teórico está dando valor maior até do que o cara está vendendo. Ou seja, dá para melhorar a eficiência da máquina dependendo da forma que você vai trabalhar ela. Andar como peão ou andar como lemão. Certo? Agora, e se o Carlos Alexandre pergunta e fala, peão, qual que é a temperatura da fonte fria e da fonte quente? Aí eu falo, a fonte quente 1.200. A fonte fria é 900 Kelvin. Então ia mudar as contas, né? Olha só. O Carlos Alexandre ia fazer a conta para vocês aqui, ó. Ia ficar 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Corta 2 zeros com 2 zeros. Divide por 3, aqui dá 3. 12 por 3 dá 4. E 3 sobre 4 dá 0,75. 0,75. 1 menos 0,75 dá 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25 por 100, né? 25%. Nesse caso, meninos, eu falei que a minha máquina tinha um rendimento de 37%, não é? E vocês estão vendo que, no máximo, essa máquina, trabalhando com essas temperaturas, só pode ter um rendimento de 25%. Então, não tem como chegar no rendimento de 37%. Significa que as minhas informações não são confiáveis, inclusive os valores da temperatura, inclusive a máquina que eu estou vendendo para vocês. Nesse caso, vocês rejeitam a máquina. Então, você rejeita a máquina. Então, já apareceu pergunta nesse estilo, tá? Que ele compara aí com o que o vendedor fala, com o que está sendo anunciado para vocês, e você acaba calculando esse rendimento com essa equaçãozinha aqui. Dúvidas aí? Duda, não tanto, não tanto. O que cai mais é a primeira lei da termodinâmica, tá? O que cai mais é a primeira lei da termodinâmica. Mas depois que você começar a fazer exercício de rendimento, de ciclo de Carnot, você vai ver que o padrão é sempre o mesmo. Então, se fizer uns 2, 3, você já pega o jeitão do tipo de exercício deles, tá? Agora, a primeira lei da termodinâmica ela é importante. Cai bastante. Cai bastante. De nada. Meninos, dentro da pergunta da Duda agora, é a última coisa que eu vou falar para vocês, aí acabamos, tá? Aí acabou a aula 7 inteirinha. Vocês precisam saber
um gráfico. Isso aqui você precisa saber decor. Os tipos de transformações que vocês têm aqui, tá? Seria um gráfico aqui de pressão por volume. Agora que é o difícil, eu sempre apanho para desenhar esse gráfico aqui, viu? Porque tem que desenhar duas curvas. Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Nossa, já começou errado. Fiz uma. Ver se consigo fazer a outra agora. Deu ruim. Deu mais ou menos. Meninos, essas duas curvas aqui representam para nós duas isotermas, certo? São duas isotermas para nós. Essas duas... Deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui, peraí. Não deu. Tem que usar uma forma aqui, mas ficou ruim demais. Então, ó, essas duas curvas, elas são chamadas as isotermas. Então, o gráfico que respeita o ciclo de Carnot para nós, ele sempre vai ser dessa maneira que eu vou colocar aí para vocês. Olha só. Ele vai ter, primeiro, uma transformação, que eu vou colocar na cor vermelha aqui para vocês, ó. Aliás, deixa eu pôr o nome aqui. A isoterma aqui eu vou chamar T1 e a outra isoterma eu vou chamar T2. Obviamente que a temperatura da isoterma T2, vou inverter. Aqui T2 e aqui T1. Obviamente que a temperatura da isoterma mais distante do gráfico, no caso a T1, é maior que a temperatura da isoterma T2, tá? Então, ó, vocês precisam saber decorar essas transformações. Olha só que bacana. A primeira transformação que o gás sofre é essa daqui, ó. Ele sofre uma transformação 1, que eu já vou colocar o que ocorre nela. Depois, ele sofre uma transformação sobre a tua isoterma, ó, que é uma transformação que eu vou chamar de 2. A terceira transformação, ele vai de novo de uma isoterma para outra, só que agora ele vai da maior para menor temperatura. Essa transformação eu vou chamar de 3. E a última, fechando um ciclo para nós, ó, essa transformação que eu vou chamar de 4. Ok? Olha só que bacana. Essas 4 transformações, elas são muito parecidas, né? Elas se repetem em alguns códigos dela. Por exemplo, a transformação 1. Transformação 1 é uma transformação. Percebo que o gás, ele diminui o volume, ó, ele veio recuando um pouco para a esquerda, então ele sofreu uma compressão. Esqueci como é que escreve compressão agora, com 2 S, com S só. Me ajuda aí. Compressão com S só, acho, né? Vocês estão colocando aí? Ai, caramba, você não aparece por quê, filho? É com 2 S? Eu ia colocar um S só já. Ia mandar um erro de português aí tremendo, então. Ó, compressão. E aqui é uma compressão adiabática. Ou seja, significa que quando ele muda de uma isoterma para outra, senhores, ele não troca calor com o meio. É como se fosse passar o desodorante ali, certo?
Transformação 2. Percebo que a transformação 2, o gás, ele aumenta, né, o volume dele. Ó, ele está indo do volume aqui da esquerda, indo lá para a direita. O volume está aumentando. Então, é uma expansão. Me ajuda aí, Duda, agora. É com S? Cadê esse chat, caramba? Põe a expansão. Com S só, né? Esse estava certo, então. Expansão. Ué? Expansão isotérmica. Por quê? O gás ele expande, ele aumenta o volume, porém, ó, ele está na mesma curvinha aqui, ó, na mesma isoterma para nós. Transformação 3. De novo, eu falei para vocês que repete, né? Aqui, de novo, ó, como ele muda de temperatura, a quantidade de calor é zero. Então, ele vai ter uma expansão adiabática. Certo? E a 4 e última transformação. Perceba que agora o volume dele diminui, que ele está indo para a esquerda, né? Então, ele volta a ter uma compressão. Só que sobre a isoterma, né? Então, é uma compressão isotérmica. Isso daqui vocês precisam saber, tá? O que ele pergunta, já perguntou em vestibular. Você tinha que assinalar a alternativa que falava que o gráfico que representa o ciclo de Carnot, ciclo porque ele fecha, né, um ciclo, ele falava, a alternativa correta, que possui duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, tá? Ah, ele não perguntava de compressão e expansão? Já perguntou também. Mas normalmente o que eles já perguntaram foi de quantas transformações representa um ciclo de Carnot. São duas adiabáticas e duas isotérmicas, obviamente alternadas, né? Você vê que primeiro é adiabática, depois isotérmica, adiabática e volta para uma isotérmica. Fechou, meninos? Ah, e última coisa. Olha por que o rendimento máximo, por que foi, lembra que eu falei lá no começo, né? Quando a gente falou em máquinas térmicas, por que a gente pode falar que o rendimento máximo nunca vai ser 100% para nós? Por que é impossível? Vamos pensar, eu vou até abrir uma página extra, porque isso aqui não vai fazer parte da aula, tá? Só para a gente fazer uma conta agora. Nós vimos então que o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Senhores, para o rendimento ser o máximo possível, o ideal seria que o rendimento fosse de 100%. Rendimento de 100%, 100% é 1. Para esta conta dar 1, é porque o resultado teria que ser esse, né? 1 menos 0. De forma que 1 menos 0 dê 1. Espera lá. Para zerar isso daqui, ou o T2 vai ser 0, ou o T1 vai ser 0. Só que nós sabemos que o T1 é impossível ser 0, por dois motivos. Um físico. Primeiro, se a temperatura da fonte quente for 0 Kelvin, senhores, o que é a fonte fria para nós aqui? Como é que vai calor para a máquina térmica para ela poder trabalhar? Então, pela física, não faz sentido nenhum você ter uma fonte quente com temperatura de 0 real, 0 absoluto, certo? Matematicamente, por que ele não pode ser 0? Porque a gente nunca pode dividir nada por 0. Então, são dois motivos que o T1 não pode ser 0 para nós. Obrigatoriamente, a gente percebe que para se ter o rendimento máximo teórico, a temperatura da fonte fria tem que ser 0 Kelvin. Senhores, temperatura da fonte fria ser 0 Kelvin significa que essa fonte não existe para nós, não vai perder calor para ela, não tem como isso ocorrer. Aliás, não tem como a gente chegar na temperatura de 0 Kelvin. O homem hoje não conseguiu chegar em laboratório ainda nessa temperatura de 0 Kelvin. Na natureza você não encontra. Se você pegar o espaço no vácuo, a temperatura média do espaço é próximo de 3 Kelvin. Não é 0 também. Então, como é impossível alcançar essa temperatura para a fonte fria, a gente não tem
como ter a máquina ideal, ou seja, não existe o rendimento máximo de 100% para nós. Por isso, a gente precisa saber essa relação de rendimento máximo teórico. Fechou, senhores? Beleza? Acabamos. Deixa eu abrir o chat aqui. Não é isso, não. Caraca, viu? Esse chat tá chato pra caramba hoje. Muita coisa, né, Esther? Muita informação, né? É, bastante coisa. Deu 3 slides de teoria aqui para nós. 3 slides. Bastante coisa. Mas se fez necessário, né? Mas acabou. Enquanto você não viu ótica, hora começar a ótica, mulher. Aí é que vai ter que começar a ter bastante coisa. Mas ótica, assim, despenca nos vestibulares de vocês, tá? Despenca, despenca. Se bem que ótica tem desenho também, né? A gente vai ter que desenhar, então acaba vocês tendo uma régua em mão, caneta e tudo mais. Deixa eu já parar a gravação aqui, senão a gente fica